O novo Código Florestal é bem claro. Agricultores e proprietários rurais terão 2 anos para preencher o Cadastro Ambiental Rural. Para conversar sobre esse assunto, Cidadania convidou Paulo Guilherme Cabral, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável. Seja bem-vindo, Paulo. Opa, prazer. O que está faltando para que os agricultores de todo o país e os proprietários rurais, são 5 milhões e 200 mil propriedades, né? Exatamente. O que está faltando para que eles possam começar a preencher o seu cadastro ambiental rural? Então, todo esse processo de implementação do Cadastro Ambiental Rural, que é a grande inovação do atual Código Florestal, ele careceu de trabalhos na área tecnológica, que foi o desenvolvimento de um sistema, compra de imagens de satélite de alta resolução, que pela primeira vez um órgão do governo federal comprou imagens de satélite de todo o país. Essas imagens foram, inclusive, já distribuídas para os governos estaduais, que é quem cabe implementar o Cadastro Ambiental Rural. O governo federal ele atua no suporte, no apoio, na capacitação dos diversos atores envolvidos, tanto de governo quanto dos produtores, para que eles façam a sua declaração, que o cadastro é uma ação declaratória do produtor. Nós estamos numa fase agora de regulamentação. O que está faltando é uma instrução normativa do próprio Ministério, ouvido o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e um decreto que institui os procedimentos para a realização do Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Os senadores da Comissão de Meio Ambiente e Agricultura estão cobrando uma orientação mais objetiva aos produtores rurais, aos grandes e pequenos produtores rurais, com vistas ao preenchimento do cadastro ambiental rural. O que você pode orientar a esse respeito? Nesse período de desenvolvimento do sistema, além de desenvolver o sistema, de comprar as imagens, nós também trabalhamos na montagem de um arranjo institucional. Como eu estava dizendo, a lei estabelece que cabe ao governo do Estado, aos órgãos ambientais dos estados, fazer a implementação do cadastro ambiental rural. Então, quando o produtor inserir as suas informações no sistema, através da internet, desse cadastro, essa informação será depois validada pelo órgão ambiental estadual. Para chegar até esse ponto, nós fizemos, então, esses acordos de cooperação com cada um dos estados, também fizemos acordo de cooperação com o setor produtivo, então foi uma discussão intensa, desde da agricultura familiar, com a agricultura patronal, todos os órgãos envolvidos com a produção, não só as representações sindicais, mas também ligado à indústria, a Biov, a BIEC, estão ligados a esmagamento de soja, de grãos, como também a produção de carne. Todos esses setores foram mobilizados, foram capacitados, fomos dialogando com eles, construindo conjuntamente tanto o sistema quanto também essa regulamentação. Então, esse período até então serviu muito para isso, para que a gente pudesse capacitar, orientar os produtores através das suas organizações. É claro que neste momento nós estamos trabalhando mais com as organizações de âmbito nacional, para depois a gente ir para um passo adiante para trabalhar com as instituições no âmbito estadual, as federações, para chegar até o município com cada um dos sindicatos, dos trabalhadores, dos produtores rurais, das cooperativas. Então, nós estamos montando uma rede de parcerias para que o produtor seja, assim, apoiado, né, seja orientado a fazer o cadastro. E o ponto mais positivo até então que a gente tem observado é que todo mundo está interessado em fazer o cadastro, né? Todas as organizações dos produtores estão dispostas, estão motivadas, estão buscando informações. Então, essa discussão que acontece aqui no Senado, nós achamos que ela é muito positiva, que ela contribui para esclarecer, para motivar todos os entes vinculados, os atores vinculados ao processo, para que, de fato, atuem nesse sentido de dar as informações necessárias ao cadastro ambiental rural, visto que ele, inclusive, é uma ação obrigatória, né, para todos os proprietários e mesmo para os poceiros rurais. Bom, o governo, de uma certa forma, já se antecipou e lançou um site na internet, que é o www.car.gov.br. Você já se antecipou e aí, através da internet, os produtores, os proprietários rurais poderão se cadastrar e preencher os dados lá. Bom, depois nós vamos mostrar um vídeo aqui relativo ao CAR, ao SICAR especificamente. Mas antes disso eu queria perguntar o seguinte, já que você é o secretário de Estado, a primeira classificação de secretário de Extrativismo, exatamente, o primeiro nome que vem no seu crédito aí. Para quem é extrativista, lá no interior, que talvez não tenha acesso à internet, como é que ele vai fazer? Então, a lei, ela estabelece que o cadastro é obrigatório para todo ocupante de área rural, né? Então, desde aquele que tem um título da terra, que está, do ponto de vista
fundiário está regularizado, quanto aquele também que é ocupante de uma área sem regularização fundiária. Todos têm que prestar essas informações. Muitas vezes os extrativistas, especialmente aqueles com que a gente se relaciona mais diretamente, eles são ocupantes de áreas federais, eles estão em unidades de conservação de uso sustentável, como também podem estar num assentamento de reforma agrária diferenciada. São aqueles assentamentos que têm também uma característica de exploração florestal de forma sustentável, né? Ele não provoca desmatamento, por exemplo, né? Além desse, temos os ribeirinhos, que são aqueles ocupantes de margens de rios, que são identificados, credenciados pela Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, uma secretaria do Ministério do Planejamento. Além desse, aqueles que estão fora dessas áreas que são públicas, eles não são, que não tiverem uma área específica, né, eles terão apoio, seja do órgão estadual, do órgão de extensão rural, né, aqueles que estão nas áreas federais terão apoio do CEMIBio, por exemplo, né, do Instituto Chico Mendes, que é quem faz o controle dessas áreas de unidade de conservação de uso sustentável. Então, certamente ele terá um computador, então alguém do Instituto Chico Mendes ou a autoridade constituída do governo lá pode ajudá-lo, um funcionário ajudá-lo a preencher. Exatamente, Paulo, porque assim, para alcançar 5,2 milhões de imóveis rurais num período curto de 2 anos, nós tivemos que buscar uma tecnologia baseada em imagem de satélite e também que fosse de acesso rápido, né? Que tivesse condições de enviar rapidamente essa informação. Se um produtor, seja um pequeno produtor, seja um grande produtor, tivesse que se deslocar, ir no órgão ambiental, pegar uma fila, né? Preencher um cadastro manualmente, isso levaria muito tempo e iria desestimular, né? Para que o produtor fizesse o seu cadastro. Mas existem também aqueles que não sabem manejar a internet. Então, aí que está. Por um lado, a gente ganhou por ser algo acessível, ser rápido, mas, por outro lado, também a gente sabe que a cobertura de internet não é boa em todo o país. É preciso, de fato, criar ferramentas para que isso seja mais acessível. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos um sistema que permite também a gente fazer o cadastro fora de conexão, que a gente chama de offline, né? Então, o produtor consegue, através de uma máquina de um computador, seja um notebook, esse que pode carregar para um lado para o outro, seja esse de mesa, né? Ele pode baixar o sistema nessa máquina, transportar essa máquina para uma fazenda, para um sítio, para uma comunidade rural e fazer lá o cadastro. Depois, ao voltar para a cidade, onde tem conexão com a internet, pluga, né, insere o computador e envia a informação. Então, essa é a grande vantagem desse sistema, que ele permite, mesmo em áreas remotas, fazer o cadastro, porque inclusive vai estar utilizando uma imagem de satélite de alta resolução. Porque se nós tivéssemos que fazer o georreferenciamento do imóvel a campo, né, indo com GPS, fazendo a tomada das coordenadas geográficas, isso também seria muito dispendioso, né, ia levar bastante tempo e seria muito oneroso, muito caro. Então, nós optamos por essa tecnologia, que é muito avançada e que certamente vai inaugurar um novo patamar de utilização de informações georreferenciadas no Brasil, né, porque nós vamos estar com a cobertura de todo o território nacional, identificando cada um desses imóveis e das posses rurais. Bom, o vídeo sobre o cadastro ambiental rural você já conhece e com certeza vai tornar a nossa entrevista mais interessante para o telespectador. Atenção, produtor rural. Agora, com o novo Código Florestal, você precisa fazer a regularização ambiental do seu imóvel, da sua propriedade ou posse rural. Para auxiliá-lo nessa regularização, foi criado o CAR. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, é um registro público eletrônico de âmbito nacional que reúne informações ambientais sobre imóveis rurais, seja propriedade ou posse. Essas informações formam a base de dados para controle e conservação do meio ambiente, monitoramento dos imóveis rurais, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O CAR vai agilizar o processo de regularização ambiental do imóvel rural e a obtenção de benefícios como segurança jurídica para produtores rurais, suspensão de sanções e multas, acesso ao crédito, acesso a programas de regularização, programas de apoio técnico e incentivos financeiros. O CAR é um instrumento integrante do novo Código Florestal. O Ministério do Meio Ambiente investiu em tecnologia de ponta para implantar o sistema. Imagens de satélite de alta resolução serão integradas ao cadastro dos imóveis. E o acesso será seguro, tanto para proprietários e posseiros, como para os técnicos e gestores públicos.
O CAR é obrigatório. Cerca de 5,2 milhões de imóveis rurais do território nacional devem se cadastrar. Fique em dia com a legislação e com o meio ambiente. CAR, a imagem do Brasil que preserva e produz. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre o vídeo, alguma coisa que você queira esclarecer, e ressaltando que o site é www.car.gov.br. Acho que um ponto a destacar é que o atual Código Florestal estabeleceu que todo o cadastro vai estar organizado, vai estar armazenado num sistema nacional, que é o SICAR. Cada estado, como o site mostra, o vídeo mostra, cada estado tem uma bandeirinha onde o produtor de um determinado estado clica naquela bandeirinha, diretamente então transfere, né, para a informação que vai ser armazenada na conta, digamos assim, daquele estado. Essa informação do cadastro depois será processada, analisada pelo próprio órgão ambiental daquele estado e depois nós teremos essa informação organizada no âmbito nacional. Isso é o que manda a lei, né? O Código estabeleceu isso, que todo o sistema deveria ser feito de forma então integrada. Então o produtor, aonde ele estiver, acessando a internet, ele busca lá a bandeira do seu estado, baixa a imagem do seu município e identifica onde está o seu imóvel, né, desenha, né, na própria imagem de satélite o perímetro do imóvel, que são as áreas de confrontação, os vizinhos daquele imóvel, e depois vai identificando cada um dos atributos ambientais do imóvel, conforme o código assim estabelece. E um outro destaque também, que o próprio sistema tem uma bibliografia de tudo isso que nós estamos falando. Então, a cada momento, se o produtor tiver dúvida, ele pode clicar lá num pontinho de interrogação e ele tem uma explicação. E isso ajuda, inclusive, o que nós estávamos conversando anteriormente, na capacitação, seja dele próprio produtor, que ele tenha condições de ele próprio fazer o cadastro, ou quando ele será assistido por um técnico da extensão rural, por um técnico da cooperativa, da prefeitura, do governo do estado, né, para que ele possa fazer corretamente o seu cadastro. Agora, Paulo, nunca é demais a gente falar sobre a necessidade, por que foi criado o cadastro ambiental rural. Foi uma exigência que preserva não só nos recursos naturais e renováveis, ajuda a preservar, como também é uma questão até jurídica, de defesa da propriedade de cada um desses produtores, dessas pessoas que possuem unidades dos mais diversos, com os mais diversos propósitos de produção nos diversos estados do país, né? Tem várias formas de olhar essa questão, né? Normalmente a gente diz o seguinte: por um lado, o cadastro ele traz uma segurança jurídica para o produtor. O que é isso? O produtor ter segurança de que ele está cumprindo a lei. Isso é muito valioso para o produtor. Isso tranquiliza ele, faz com que ele possa investir de forma segura, porque ele sabe que ele está cumprindo a lei, ele não corre o risco de ser multado por uma incompreensão da lei, que foi modificada agora recentemente, e ele, sem querer, está causando algum dano ambiental. Então, essa tranquilidade jurídica é a questão mais valorizada pelos produtores. Nós temos conversado tanto com os sindicatos patronais, quanto os sindicatos trabalhadores rurais, as cooperativas, todos dizem isso, né? Ter segurança jurídica vale muito, e o CAR vai trazer isso. Então, o primeiro grande ganho que nós temos com o cadastro. Tem um outro ganho que diz respeito à maior eficiência produtiva do imóvel rural. Uma vez que o produtor tem as suas nascentes protegidas, a margem dos rios também protegida, tem reserva legal, ele tem maior capacidade de produção. Ele tem mais segurança que a água que cai na propriedade, na chuva, vai ficar na propriedade, não vai provocar erosão, por exemplo, na sua propriedade. Ele consegue, então, planejar com maior eficiência a sua atividade produtiva. Além do que, ele começa também a ter uma outra opção de produção. Até então, nós tínhamos os produtores de soja, de grãos, de milho, os produtores de carne, os pecuaristas. Nós vamos passar a ter uma outra linha de produção, que é a florestal. Nós sabemos que, a partir do maior controle, né, do desmatamento ilegal que vem ocorrendo no país nos últimos 10 anos, isso tem valorizado aqueles produtores que têm floresta tanto nativa quanto exóticas, né, de forma legal. Então,
Então, isso, pensando no Brasil como um todo, quem tem esse ativo ambiental, né, ele ganha na sua comercialização. Então, são vantagens que fazem com que o produtor, isso que nós estamos observando, esteja com vontade, esteja encorajado a fazer o seu cadastro. E a nossa próxima fase, então, é massificar uma capacitação para que os apoiadores, os facilitadores dos produtores possam assisti-los de forma correta e todos os produtores se regularizarem dentro do prazo que a lei estabeleceu. Você comentou lá no início da entrevista que o prazo de 2 anos previsto para que todos façam o cadastro ambiental, todos preencham o cadastro ambiental rural, era um prazo curto. Queria saber por que você julgou o prazo curto e se esse prazo é de fato improrrogável. A lei estabelece assim, que o período de cadastramento é de 1 ano, que pode ser prorrogado por mais 1 ano. Um ano, de fato, é pouco. Né? O nosso esforço é no sentido assim, vamos avançar o máximo que nós pudermos no primeiro ano, para que se faltar alguém, né, a gente possa, com segurança, dizer, nós fizemos todo o esforço necessário, tanto nós, governo, quanto os produtores, mas será necessário mais 1 ano. Nós nem estamos considerando de forma automática que a gente já vai passar para o 2º ano de prorrogação. Isso depende de um convencimento que nós temos que suar a camisa, literalmente, para mostrar que todo o esforço foi feito e aí merecemos um prazo maior de prorrogação para fazer o cadastro. As dificuldades são muitas, né? Nós temos um país de dimensões continentais. Exato, um país de uma dimensão continental, com muita diferença regional, né? Nós não estamos falando só de um produtor que está aqui no entorno de Brasília, que pode ser acessado por uma estrada asfaltada. Nós estamos falando de produtores na Amazônia, por exemplo, que têm dificuldades de acesso em determinados períodos do ano. No período de chuva, o acesso é praticamente impossível. Mas justo na Amazônia parece que eles estão mais avançados do que os demais estados, as demais regiões do país. Então, Paulo, às vezes... O que aconteceu lá? Às vezes os problemas também eles estimulam a criatividade. Os estados da Amazônia, exatamente por conta da política de controle do desmatamento ilegal, tiveram de criar uma solução, uma alternativa, de fazer ter essa capacidade de fazer um controle olhando no âmbito do município. Porque essa é a grande diferença. Até então, a gente mapeava por bioma. Então, nós identificávamos por imagem de satélite como estava o desmatamento, a cobertura vegetal no Cerrado, no bioma, na Mata Atlântica. Mas a gente não conseguia identificar quem é o proprietário, quem fazia o uso daquela área, especialmente na Amazônia, onde grande parte dos imóveis também tem problema fundiário. Então, nós avançamos nesse ponto, a legislação, o Código Florestal é muito positivo, né, na medida que criou esse instrumento que vai nos permitir, então, identificar imóvel a imóvel, posseiro a posseiro, quem de fato está fazendo uso. E aí poder orientar as políticas públicas, inclusive para apoiá-los, para que eles possam fazer isso de forma sustentável, de forma viável. E aí é um outro ganho também dessa lei, porque não é só o aspecto punitivo. Porque o que mais os produtores reclamam que o poder público muitas vezes chega no comando e controle, que a gente diz, né? Que é chegar na punição, que ninguém foi orientá-lo. Não consegue mais financiamento, tem algum bloqueio na renegociação de dívidas, é isso? Exatamente. Então, o produtor não tinha uma orientação clara do que era legal, como que ele poderia fazer. Agora, com o novo código, nós teremos essa oportunidade, porque como todos os produtores terão que se cadastrar, ele vai estar exatamente sabendo onde começa a reserva legal dele, onde termina, onde está a APP, que tamanho que tem que ser a APP, né? E a partir disso poder orientar aqueles que precisam do apoio, que é um outro dispositivo também que o Código Florestal trouxe, que é o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. Esse não é obrigatório, esse é opcional. O produtor que sentir necessidade de ter apoio do poder público, ele se inscreve no programa, né? Se ele tem área ausente de reserva legal, por exemplo, se em algum momento ele desmatou de forma ilegal aquela área, ele poderá então ter um apoio para recuperar essa área. Nós temos então, podemos ter um levantamento, já se possui um levantamento das áreas degradadas a serem recuperadas. Então, é o cadastro que vai nos dizer isso. Hoje em dia nós temos um mapeamento macro. A imagem já se tem, né? Nós já temos as imagens, né, de 2 anos que foram adquiridas pelo Ministério do Meio Ambiente. Então nós já vínhamos fazendo esse mapeamento por biomas, sabemos assim, o quantitativo de ausência de vegetação nativa no bioma Amazônia, no Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal, no Pampa, na Caatinga, né? Agora vamos saber onde que está localizado isso, imóvel a imóvel,
bacia hidrográfica por bacia hidrográfica, de forma que vai ser muito mais efetivo as ações do poder público para apoiar os produtores e promover essa recuperação. Quando você fala imagens de 2 anos, são imagens de 2 anos atrás? É, isso. Nós temos as imagens já de 2011, de 2012, né, são imagens de alta resolução que Teremos permite... também as de 2013 e as de 2014? Nós estamos avaliando isso. A tendência é que nós vamos seguir comprando, que nós vamos entrar nessa fase inicial de cadastramento e do início dos programas de regularização ambiental. Então é muito importante a gente ter isso aí como um histórico, para saber exatamente se o produto, quando ele desmatou, né, se ele está de fato recuperando, né, que a lei permite também um prazo de até 20 anos para aqueles que, em algum momento, fizeram supressão vegetal, fizeram desmatamento, tanto de APP como de reserva legal, para que eles possam reconstruir, repor, fazer a recomposição dessas áreas. E é interesse, né, nosso, né, também, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico, porque é mais uma atividade para o produtor, né, que ele terá condições de ter rendas, né, em relação a essa atividade. Suponhamos que algum percentual dos proprietários rurais não preencham o cadastro ambiental rural. O que a lei prevê como punição? A lei prevê uma punição que é dificultar o acesso ao crédito rural, né? Então, o produtor, a partir de 2017, que não tiver o cadastro, ele terá bloqueio de acesso ao crédito rural, né? Nós não queremos chegar com uma ação punitiva, porque até então o diálogo que nós estamos tendo com o sindicato, com as cooperativas, é muito positivo, né? Todos estão enxergando as vantagens de ter o seu cadastro. Então, nós achamos que talvez isso não venha a ser, de fato, necessário, né? Criar um mecanismo de pressão para que o produtor faça o cadastro. Acreditamos, né, pelo que todas as entidades têm demonstrado até então, de compromisso em apoiar o seu corpo de filiados, de associados, para fazer o cadastro ambiental. Bom, caso o proprietário rural, o produtor rural, as associações, as cooperativas necessitem de uma assessoria jurídica, o Ministério pode orientá-los aonde procurar isso? Então, isso é que nós estamos fazendo nesse período agora preparatório, que foi capacitar as entidades dos produtores para que eles tenham o conhecimento claro, exato, do que a lei determina para cada lugar, né? Como é uma lei nova, certamente tem algumas incompreensões, algumas necessidades de esclarecimento. O que nós estamos fazendo é apoiando as entidades de âmbito nacional. Essas, então, replicam esse apoio, esse esclarecimento no âmbito estadual, até chegar no município, com envolvimento lá do sindicato, da cooperativa, da prefeitura. Então, é um encadeamento para a gente dar cobertura em âmbito nacional. Também vamos nos valer de outros instrumentos, também modernos e mais acessíveis, da educação à distância, onde nós vamos poder capacitar de 30 a 40 mil pessoas, esses facilitadores, para que eles venham apoiar os produtores. Além das capacitações presenciais, né, que nós estamos já desenvolvendo com as entidades, para que eles cheguem próximo ao produtor e façam esse esclarecimento. Bom, quem é vivo tem que aparecer, né? E como dizia o Chacrinha, você tem que se comunicar, né? Como é que vocês estão planejando essa divulgação, esse chamamento para o cadastro ambiental rural? É uma outra ação também que nós estamos desenvolvendo, é um plano de mídia, de comunicação, que está no encargo da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Os governos estaduais também, por sua vez, também vão orientar os produtores em relação a isso, porque cada estado está criando uma forma de apoiar os produtores. Como nós falamos no início, o nosso país é muito diverso, tem muitas diferenças. Nós temos estados como Sergipe, por exemplo, que tem cerca de 100 mil imóveis rurais. Estado como o Rio Grande do Sul, que tem próximo de 500 mil imóveis rurais. Com características completamente diversas. Completamente diversas. O módulo diversas. rural também é diferente. O tamanho do imóvel, né? Então, o nível de envolvimento do produtor nessas atividades. Então, cada estado vai ter que criar uma dinâmica própria. Nós sempre vamos trabalhar com aquelas informações de âmbito mais geral, procurando também apoiar, integrar com a ação do governo do estado, que é quem, por força da lei, tem a obrigação de implementar o cadastro. Todas as nossas ações são de apoio, de orientação, de suporte. O CAR mesmo vai acontecer no âmbito do estado. E aí cada estado, cada governo de estado também vai desenvolver uma estratégia de comunicação, de envolvimento dos parceiros, inclusive de outros órgãos de governo. Porque isso também não é só uma tarefa do órgão ambiental, né? Na maioria dos estados, com exceção do Espírito Santo, que o cadastro será feito pela Secretaria de Agricultura, os órgãos ambientais têm a tarefa de aprovar o cadastro. Então, ele recebe através da internet, analisa se o produtor, de fato, reservou uma área lá de reserva legal de acordo com a legislação, se previu ali onde vai ficar a área de preservação permanente, a APP, né? Aprova o cadastro e
se tiver que fazer alguma retificação, comunica ao produtor para que ele venha alterar o seu cadastro. Agora, é importante, muito importante, que outros órgãos do governo do Estado, como a Secretaria de Agricultura, que tem, né, na sua composição os órgãos de extensão rural, esses são fundamentais nesse processo. O extensionista é aquele que mais conhece o produtor, né, aquele que tem confiança do produtor, então é aquele que sabe falar a língua do produtor. Então é muito importante, né, que o extensionista esteja envolvido nesse processo, assim como aquelas entidades representativas dos produtores, que são seus sindicatos e as suas cooperativas, que esses, inclusive, têm um interesse também econômico. Todo mundo sabe que cada vez mais a produção agropecuária, se não tiver um lastro ambiental comprovado, se não confirmar que o produtor está regulado do ponto de vista ambiental, terá restrições tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Então, as cooperativas também têm muito interesse e têm um papel importante nesse processo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tá, joia. Eu que agradeço. Cidadania conversou com Paulo Guilherme Cabral, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Ligue para nós ou entre em contato, mandando suas críticas e sugestões. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você poderá ver de novo ou então baixar uma cópia deste programa, Cidadania, ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.